Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia da disciplina de Biologia e hoje teremos mais uma aula de genética, dessa vez falar um pouco da genética ligada ao sexo e interação gênica. Então, se você gosta do conteúdo que aqui é postado, não esqueça de deixar um comentário e se inscrever. Então, eu vou começar falando um pouco sobre as interações da genética dos sexos. Então, existem espécies que têm cromossomos sexuais diferentes. Essas espécies são chamadas de heterogaméticas ou heterogaméticos. E tem aqueles que têm cromossomos sexuais iguais, ou seja, tem apenas um tipo, que é chamado de homogaméticos. Então, aqui, gente, eu coloquei o exemplo da espécie humana, o exemplo da espécie de gafanhotos e o exemplo das aves. Na espécie humana, eles chamam de sistema XY, porque o macho ele apresenta XY e a fêmea apresenta XX. Quando ocorre o cruzamento, o que é que vai acontecer? A fêmea ela sempre doa um cromossomo X e o macho ele pode doar um X ou um Y. Então, quando esse X, que a mulher é sempre X, se junta com o X do homem, nasce uma pessoa do sexo feminino. A mulher, que é sempre X, se junta com o Y do homem, nasce uma pessoa do sexo masculino. Então, quem vai determinar o sexo vai ser sempre o homem, na espécie humana. Já na espécie de gafanhotos, a gente tem o sistema X0, ou seja, tem a ausência de um cromossomo. No caso do macho. Então, o macho ele vai ter um cromossomo X0, então ele só tem um cromossomo X. Ele tem 22 cromossomos autossômicos mais X0. Então, ele, nos seus gametas, ele forma 11 mais X, 11 mais 0. E a fêmea, ela tem XX e 22, então ela forma 11 mais X e 11 mais X. Então, se esse 11 mais X se juntar com esse 11 mais X, vai dar XX, no caso, nasce uma fêmea. Se esse 11 mais 0 se juntar com qualquer um desses dois, nasce um macho, certo? Por isso que é sistema X0, porque o macho ele só tem um cromossomo X. Nas aves também acontece esse sistema, bem semelhante. Por quê? No caso das aves, ela tem o sistema ZY. Então, eu tenho um macho que vai ter ZZ e tenho a fêmea que vai ter ZY. Então, a fêmea ela vai gerar cromossomos com Z e cromossomos com Y. O macho sempre vai gerar cromossomos com o Z, os cromossomos sexuais. Lembrando que cromossomos autossômicos na espécie de aves é 76, certo? Então, se esse Z se junta com esse Z, vai dar ZZ. No caso, eu tenho uma fêmea. Se esse Z se junta com esse Y, não. Se o Z se juntar com o Z, eu tenho um macho. Se o Z se juntar com o Y, eu tenho uma fêmea, certo? Então, isso são as determinações. Quando eu falo do sistema haploide e do sistema diploide, é porque vai ter alguns casos na espécie em que eu vou ter organismos haploides. Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui foi os zangões, que ele é fruto de um óvulo não fecundado, que é um tipo de reprodução chamado de paternogênese. Então, eu tenho a fêmea que é diploide, os gametos sofrem meiose, eu tenho os ovócitos. Quando esses ovócitos não são fecundados, eles geram organismos haploides, que são os zangões. Quando a fêmea, que é diploide, forma seus ovócitos, e esses ovócitos são fecundados pelos espermatozoides do macho, né? Então, vai formar o quê? Fêmeas. Essas fêmeas têm duas variações. Elas podem ser rainhas ou operárias. As rainhas são as fêmeas férteis e as operárias são fêmeas estéreis.
E o que vai diferenciar se vai ser rainha ou operária vai ser o tipo de alimentação. Então, o macho, ele é haploide, porque ele é fruto de partenogênese. E as fêmeas são diploides. Porque para formar a fêmea tem que ter o quê? A fecundação, a união dos gametas, tá bom? Então, quando eu falo de heranças ligadas ao sexo, levando para a espécie humana, eu tenho 3 situações. Heranças ligadas ao sexo, que ocorre geralmente no cromossomo X. Então, essas doenças vão afetar pessoas do sexo masculino, porque tendo apenas um cromossomo X já é o suficiente para manifestar aquela doença. Então, eu tenho a hemofilia e o daltonismo, que eu vou explicar os padrões, certo? Como é que essas doenças se manifestam. Tem a herança restrita ao sexo, que são aquelas que é restrita a apenas um dos sexos, e a herança influenciada pelo sexo, que, como exemplo, eu posso citar a calvície, que ela tem maior determinação nos sexos masculinos. Então, dando continuidade, agora eu vou falar dos padrões de heranças, mecanismos de herança para a hemofilia. A hemofilia é uma doença caracterizada por uma falta de proteína que proporciona a coagulação sanguínea. Então, uma pessoa hemofilética, o sangue dela não coagula com facilidade. Aí, nesse quadro aqui, tem os fenótipos das mulheres e dos homens. Eu vou mostrar para vocês porque é mais fácil ter homens hemofiléticos do que mulheres. Como é uma doença cromossômica, é uma doença cromossomo, ligada ao cromossomo X, e ela é de caráter recessivo. Então, eu vou ter que ter 2 genes de hemofilia para aquilo se manifestar, no caso das mulheres. Então, a mulher, aqui as mulheres, quando ela tem 2 H maiúsculo, ela é normal. Se ela tem um H maiúsculo com um minúsculo, ela é portadora. E para ela ter hemofilia, ela tem que ter 2H minúsculo, homozigota recessiva. Já o homem, os cromossomos dele são X e Y, não é isso? Então, se ele tiver um cromossomo X dominante, ele é normal. E se ele tiver o cromossomo X com o gene recessivo hemofilético, ele já tem hemofilia, certo? Então, para o homem, não existe homem portador. Ou ele é normal ou ele é hemofilético. Vou fazer um cruzamento aqui para vocês verem. Uma mulher normal ou não portadora casou com um homem que tem hemofilia. Esse homem tem hemofilia. Então, eu pego esse daqui junto com esse, vai dar. Ó. Pego esse e junto com esse. XH. Esse junto com esse. X. H. X. Hzinho. E esse junto com esse. XH. Hzinho. Então, aqui eu tenho 2 pessoas do sexo masculino e 2 pessoas do sexo feminino. Todas, observe que são normais. O homem tem o gene dominante, então aqui deu 50% homem normal. E essas 2 mulheres aqui, as duas, elas são normais, portadoras. 50%. Por que elas são portadoras? Porque ela tem, ó, o gene da hemofilia, só que não é expresso porque tem um normal. Outro mecanismo genético é o daltonismo. Trouxe para vocês aqui os padrões, né? O daltonismo é a falta de capacidade de diferenciar cores primárias. Então, aqui está um exemplo de um exame, como um daltônico, ele vê, ele não sabe diferenciar aqui, que no caso tem números dentro dessas bolinhas. As cores primárias que eles têm mais dificuldade é o vermelho e o amarelo, tá bom? Então, o que vai acontecer aqui, olha, a mulher, ela é normal, sem ser portadora, então ela tem 2 Gzão.
Ela pode ser normal portadora, tem um Dzinho, ou ela pode ser daltônica. Lembrando que é uma doença cromossomo ligada a X, recessiva, igual a hemofilia recessiva. Então, aqui eu tenho a mulher normal, eu tenho a mulher portadora e eu tenho a mulher daltônica. Aqui eu vou ter o homem normal, porque ele tem o Dzão, e eu vou ter o homem daltônico, porque ele só tem o Dzinho no seu cromossomo X. Fazer um cruzamento para vocês verem. Uma mulher normal, porém portadora, casou com um homem daltônico. Então, como é que vai ser os filhos desse casal? Deixa eu mudar aqui a cor. Esse com esse, aí eu vou ter uma menina normal, um menino normal, uma menina daltônica e um menino daltônico. Então, é como pode acontecer, olha, 2 daltônicos e 2 normais, certo? Espero que tenha dado para compreender. Esses cruzamentos seguem o padrão da primeira lei de Mendel. Então, temos a calvície, que ela é influenciada pelo sexo também. Então, a calvície ela é condicionada por um alelo C, que apresenta dominância nos homens e recessividade nas mulheres. Então, ó, quando eu tenho 2Czão, homens calvos, 2Czão, certo? Mulheres calvas também. Por quê? Porque relação de dominância. Então, aqui ele é um homozigoto dominante. Se eu tenho um Czão e um Czinho, eu vou ter homens calvos, porém as mulheres não calvas. Porque na mulher só vai ser calvo se se manifestar os dois. Quando eu tenho 2 Czinhos, aí eu vou ter, ó, não calvo e não calvo. É o caso que ninguém vai ser carequinha, tá bom? Se for heterozigoto, a mulher não é careca, mas o homem é. Se for homozigoto dominante, os dois têm calvície. Aí aqui a gente parte para a interação gênica. A interação gênica são 2 ou mais genes não alelos com segregação independente que interagem para a determinação de uma característica genotípica. Então, tem alguns exemplos de interação gênica. Eu vou explicar para vocês a epistasia, que um gene inibe a ação do outro. Então, eu tenho a epistasia dominante e tenho a epistasia recessiva. Genes complementares não epistáticos, onde 2 ou mais alelos atuam na determinação de um mesmo fenótipo. E herança quantitativa não epistática, genes de efeitos ativos em ação do meio. Aqui é um esquema mostrando o gene, a enzima que ele ativa e a substância que é formada. Então, o gene A, ele ativa a enzima A, que forma a fenilanina. Aí o gene B ativa a enzima B, que faz com que a tirosina se transforme que produz a tirosina. O gene C, ele vai fazer o quê? Ele vai produzir a enzima C, que vai transformar essa tirosina em dopa. Isso daqui tudo vai ser transformado em melanina. Então, a melanina, ela proporciona a pigmentação da nossa pele. Então, ela é condicionada pela ação desses 3 genes que vão atuar em conjunto para formar essas 3 enzimas para passar a fenilanina, transformar a fenilanina em tirosina, que é transformada em dupa para poder ser transformada em melanina. Então, antes da melanina ser produzida, ela tem a ação desses 3 genes que produzem essas 3 enzimas que produzem essas 3 substâncias. Então, isso daqui é um exemplo de que acontece com os genes da epistasia. Vou explicar alguns casos disso aqui na prática. Então, ó, tem a epistasia dominante. Eu vou ter o gene epistático e o gene hipostático. Epistático. Anotem aí. O epistático é o que inibe. E o hipostático
hipostático é aquele gene que é inibido. Vou mostrar um exemplo prático para vocês. Eu tenho aqui as cores como é determinada apenas de uma galinha. Então, quando ela tem o Czão, ela é colorida. Se ela tiver um Czinho, ela é branca. Tem ausência de pigmentação. Se ela tiver um Izão, esse gene é epistático em relação a C, e inibe a sua expressão. Então, esse gene Izão, ele vai inibir a produção de coloração pelo C. Então, nesse caso, se tiver o Izão, a galinha vai ser branca. E se tiver o Izinho, tem ausência de inibição, então vai manifestar a cor, seja ela branca ou seja ela colorida. Deixa eu fazer um exemplo para vocês. Ó, tem penas coloridas, tem que ter o Czão e 2 Izinhos, que permitem a proliferação do Czão, que no caso é a pena colorida. Para ter a pena branca, tem 2 Czinhos, porque já é a cor de ser branca. Ou tem o Czão e tem o Izão, que vai inibir a produção do Czão, que é colorido. Então, nesse caso, também vai ser branco. Deixa eu colocar aqui um exemplo. Tem o Czão, Czinho, Izão, Izinho. Czinho, Czinho, Izinho, Izinho. Essa galinha aqui é que cor? Ela, olha, ela tem o Czão, ela deveria ser o quê? Colorida. Só que ela tem o Izão, e o Izão é o gene o quê? Epistático, que vai inibir a cor. Então, nesse caso, essa galinha é o quê? Branca. Aí, aqui eu tenho Czinho, Czinho. Quando é Czinho, Czinho é para ser branca. E o que acompanha? Izinho, Izinho. O que é que diz do Izinho, Izinho? Ele tem ausência de inibição, então ele vai permitir a cor. Ele, nesse caso, está permitindo a cor branca. Certo? Como é que eu faço esse cruzamento? Eu faço pela segunda lei de Mendel. Então, eu vou pegar, juntar esse com esse, vai dar Czão, Izão. Juntou esse com esse, Czão, Izinho. Juntou esse com esse, Izinho, Izão. Não, Czinho, Izão. E esse aqui, Czinho, Izinho. Aí aqui, Czinho, Izinho. Aí vai dar Czinho, Izinho, Czinho, Izinho, Czinho, Izinho. Quando dá tudo igual, que foi que eu falei? Que não precisa vocês repetirem. Se repetir, vai ficar errado, professora. Não. Mas só vai dar uma tabela enorme e vocês só vão ter mais trabalho. Então, não repita, tá bom? Aí, aqui, vamos ver aqui dentro. Ó. Esse você junta com esse, Czão, Czinho. E esse com esse, Izão, Izinho. Aí, aqui, Czão, Czinho. Izinho, Izinho. Esse, Czinho, Czinho. Izão, Izinho. E esse, Izinho, Izinho, Czinho, Czinho. Vamos lá. Olha, quando tem o Izão, esse Izão é o gene epistático, que vai inibir. Então, eu tenho 2 que está inibindo. Se ele está inibindo, é o quê? Que cor? Branca, certo? Aí, eu tenho 2 brancas, 2... Não, peraí, deixa eu olhar mais. Essas 2 são brancas. Essa daqui tem Izinho, Izinho, que permite. Ele está permitindo que cor? A cor que é determinada pelo Czinho. A cor que é determinada pelo Czinho é branca. Então, eu tenho 3 entre 1, 2, 3, 4, ou 75% branca. E aqui, ó, eu tenho um Izinho, Izinho, que permite, ele está permitindo a coloração. Então, eu tenho 1 entre 4, ou 25% colorida. Então, é assim que ocorre no caso de epistasia dominante. Aqui, né, um exemplo mostrando o cruzamento entre um galo branco com esse genótipo aqui e uma galinha branca com esse genótipo aqui, o duplo heterozigoto, Czão, Czinho, Izão, Izinho, versus Czão, Czinho, Izão, Izinho, mostrando como foi feito o cruzamento. Foi da mesma forma que eu fiz no slide passado. Então, se você fizer o cruzamento disso daqui, você vai obter o que está aqui no quadro. Você vai obter 13 entre 16 galinhas brancas, desses genótipos aqui, e 3 entre 16 coloridas, com esse genótipo aqui. Depois é bom vocês fazerem
para relembrar o cruzamento da segunda lei de Mendel e ver se realmente vocês entenderam como ocorre a contagem. Então, no caso de epistasia recessiva, ela é ocasionada por genes recessivos, então tem que ter a dupla homozigose. Aqui eu trouxe um exemplo clássico de cães labradores. Então, o cão ele é preto quando ele tem Bzão e Ezão. Ele é chocolate aqui. Se ele tiver 2 Bzinho e 1 Ezão, a presença de apenas um E maiúsculo, a cor chocolate. Porém, se ele tiver B, independente do que acompanhe, e 2 Ezinhos, ou Bzinho e 2 Ezinhos, a presença de 2 E minúsculo faz com que esse cão passe a ser dourado, certo? Então, esses genes aqui recessivos, ele é um caso de epistasia recessiva, porque ele inibe a proliferação tanto da cor preta como da cor chocolate. Aí, aqui, o cruzamento de um duplo heterozigoto, vocês vão ter os indivíduos nessa proporção aqui. 3:4:1. Lembrando que toda vez que dessas proporções é um caso de epistasia. Quando é a segunda lei de Mendel, a proporção é sempre 9:3:3:1, que é a proporção da segregação independente, certo? Mas no caso de epistasia comum, está inibindo o outro, pode ter oscilações. Então, nesse caso aqui, deu 9:4:1. Vou fazer um exemplo aqui, né, da minha cabeça. Supor, se eu pegar um cão preto, ó, se ele tem o Bzão e o Ezão, ele é preto. E vou cruzar ele com um dourado. Ó, ele tem 2 Ezinhos, ele é dourado. Vou fazer o cruzamento. Esse com esse. Bzão, Ezão. Esse com esse. Bzão, Ezinho. Bzão, Ezão. E o Bzão, Ezinho. Ó, Bzinho, Ezinho, ó. Bzinho, Ezinho. Tudo minúsculo, vai dar a mesma coisa, não precisa estar repetindo, não. Aí, aqui, vamos fazer o cruzamento para ver quanto vai dar de cada um. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Bzão, Bzinho, Ezão, Ezinho. Bzão, Bzinho, Ezinho, Ezinho. Se tiver 2 E minúsculo, eu já sei que ele é o quê? Dourado. Então, eu tenho 2 entre 4, ou 50% dourado. Agora, aqui, se eu tenho B maiúsculo e um E maiúsculo, que qual é esse cão? Preto. Então, eu tenho 1, 2. Então, eu tenho 2 entre 4, ou 50% preto. É desse jeito. Quem quiser fazer aqui o duplo heterozigoto, faça, porque aí vocês revisam.